Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias que apresenta Lula, Haddad e Simone Tebet, ministros e outros, mais o presidente do PT, insistem em dizer que juros altos é por culpa do Banco Central. 94% dos brasileiros tiveram ou têm animais de estimação em casa. Investir de forma casada em obras de infraestrutura e ensino profissionalizante para abater a dívida dos estados. Presidente da Argentina, Javier Milei, pode se encontrar com Bolsonaro. Darcy Viana anuncia novo colégio em Ponta Grossa. Tem ainda o futebol Alegria do Povo, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Gente da nossa terra, estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil. Difícil por quê? Onde o Poder Judiciário interfere diretamente em assuntos que não são de sua competência. Isto é, não acata e não respeita as leis que são criadas por legisladores, sendo deputados e senadores, logicamente. Destaco como exemplo a desastrosa atitude do Supremo Tribunal Federal ao determinar que a posse de 40 gramas de maconha não é crime. Ao lamentar esse descaso, informo que essa liberação só tem a facilitar a quem? Ao tráfico desta droga que comprovadamente a ciência e o mundo sabe que causa transtornos no comportamento de qualquer usuário. Agora, se isso não bastasse, diariamente nós estamos vendo o presidente Lula e todos os seus ministros e filiados do Partido dos Trabalhadores criticando as ações de segurança monetária que o Banco Central pratica há décadas no Brasil. Estranho é saber que essa instituição estritamente técnica é avacalhada por um presidente da República que não se cansa de criticar o presidente desta instituição e faz que não sabe que o cargo de presidente do Banco Central só se aplica com uma ação. A determinação do presidente do Banco Central, ela só é definida quando o quê? Quando o Comitê de Técnicos e Doutores em Economia expõe a realidade econômica vivida pela nação. Todos nós precisamos saber que a taxa referencial de juros é um instrumento científico baseado na matemática
que é a única ciência que não tem conflito com qualquer outra, pelo fato de se basear na realidade. Tudo é simples assim. 1 mais 1 é igual a 2, em qualquer lugar deste planeta. Então, esta realidade é absoluta e ela não aceita acertos de direita ou de esquerda. Isso precisa ser respeitado, porque é uma realidade. Também todos nós precisamos saber que uma ação inflacionária só acontece quando se gasta mais do que arrecada. Até a mais simples dona de casa sabe disso, logicamente. E você precisa saber também que a matemática não aceita desaforo ou acertos escusos a qualquer realidade. Temos inflação exclusivamente porque tem gente gastando muito, mas muito acima do que arrecada. E quem paga com isso são todos os brasileiros. E quem sabe muito bem disso é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender ajuste na comunicação como forma de fazer o dólar recuar. O pico da moeda norte-americana chegou a R$ 5,69. É, portanto, a maior alta desde 10 de janeiro de 2022, quando o patamar mais elevado foi de 5,67 centavos. Haddad também negou que a economia vai interferir na moeda americana e que poderá apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma proposta para diminuir o imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre o câmbio. Cerca de 94% dos brasileiros têm ou já teve animais de estimação em casa, segundo uma pesquisa feita pela Quest em parceria com a Pet Love, que detalhou a relação entre os tutores e seus pets no Brasil. Segundo os dados da pesquisa, 72% das pessoas que responderam convivem com um bichinho de estimação em casa ainda nos dias de hoje, enquanto que 22% já conviveu e apenas 6% nunca teve um pet para chamar de seu. Metade dos tutores disseram ter adotado seu animal de estimação e para 28% das pessoas o pet foi dado como presente e apenas 22% disseram ter comprado o animal. Os cachorros não levam a fama de melhores amigos do homem à toa. 47% dos brasileiros já teve pelo menos um cão como animal de estimação ou gatos. Vem em segundo lugar com 23%, seguidos pelas aves com 12%. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, voltou a defender a autonomia do Banco Central após novas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chefe do banco, o senhor Roberto Campos Neto. No entanto, Tebet também disse que causa estresse ter por 2 anos um presidente do Banco Central nomeado pelo governo anterior. Segundo a legislação, o mandato do presidente do Banco Central tem duração de 4 anos. A ministra se esquece disso. Com início no dia 1º de janeiro do 3º ano de mandato do presidente da República. A Simone, a Tebet, se esquece disso
Ela disse: eu apoio a autonomia do Banco Central. Acho que é saudável esta autonomia, mas eu questionei esses 2 anos de um presidente, de um Banco Central, de um governo passado. Acho que 1 ano é mais do que suficiente e o tempo de se adequar e passar o bastão, disse a ministra. A ministra, infelizmente, não conhece lei e, pelo que ela diz, ela também não respeita a lei. Lei foi criada para ser respeitada, senhora Simone Tebet. Os governadores convidados para a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão levando para a mesa de negociação alguns problemas domésticos e propostas alternativas às que foram apresentadas por ele. A mediação de Pacheco para o debate e as ideias planejadas por eles são vistas como bons olhos por interlocutores dos estados ouvidos. Um dos pontos avaliados como positivo é a possibilidade de o governo federal investir de forma casada em obras de infraestrutura e ensino profissionalizantes para abater a dívida, o que consta na proposta de Pacheco. Ainda assim, os governadores não abrem mão da revisão dos valores, que impossibilitam maior controle do caixa dos estados. O estado de Pacheco, Minas Gerais, tem uma dívida que gira em torno de 160 bilhões de reais, mesmo patamar do Rio de Janeiro, e fontes do governo Zema, ouvidas, entendem que seria preciso fazer uma reestruturação dos juros máximos para um patamar menor do que o atual, além de um mecanismo para diminuir ainda mais o percentual. É mais ou menos assim. O governo arrecada 2x de um estado, principalmente o estado produtor, o estado referência nacional. Ele arrecada 2x e devolve menos de 1x. Então, existe um diferencial muito grande que se busca há algum tempo pelos governadores dos estados brasileiros. O encontro do presidente da Argentina, Javier Milei, com o ex-presidente Jair Bolsonaro está previsto para ocorrer em um jantar na noite deste sábado, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Já a palestra do líder argentino, em uma conferência de ação política conservadora, deve ocorrer no domingo, dia 7. Os detalhes da participação de Milei no Fórum Conservação, no entanto, ainda estão sendo fechados pelos organizadores do evento e a equipe da Casa Rosada. A ideia do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, é que Milei encerre o ciclo destas palestras, mas vai depender da possibilidade do presidente argentino. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Quero convidá-los a conhecer o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3 mil metros quadrados, com praticamente 100 mil itens, dos mais variados que sua casa pode ter, desde antiguidades até os mais atuais, contemporâneos. Tem lustres, tapetes, cristais, pratarias, porcelanas, de tudo um pouco para apresentar para você. Fique aí! Essa é a sala Volta ao Mundo, o mundo das coisas e as coisas do mundo. Aqui você encontra muitas variedades em artigos de decoração.
cristais, pratarias, porcelanas, mas podemos falar de porcelanas nesse momento. Alexandre o Grande contribuiu em muito, pois ele uniu o Oriente ao Ocidente e assim trazendo toda uma cultura e difundindo, este foi o grande legado. Trouxe conhecimento, história, conteúdo, assim modificando toda uma estrutura, pode-se dizer, mundial, com os materiais químicos como porcelana, vidro e outros artifícios e equipamentos, materiais em si para a idade mais moderna. Aqui no Brasil, os indígenas há muitos e muitos anos já utilizam a cerâmica como utensílios do dia a dia. Lá na ilha de Marajó, como se diz cerâmica marajoara, determina muito nosso trabalho, nossa cultura indígena em cores, formatos, desenhos geométricos que contribuem até hoje na decoração de residências, de ambientes, dando cada vez mais requinte, nobreza, aconchego no uso da decoração do dia a dia. E aqui você vai encontrar muitas porcelanas bonitas. Olha, esta, por exemplo, ela possui um nacarado, um filetado em ouro, tem muito trabalho aqui, mas o que representa isso? Recordação, memória, história, novas histórias, porque você vai reunir aqui sua família, tomando um cafezinho, seus familiares, trazendo emoções e um futuro aí de boas recordações e memórias. Faço o convite a que venha até o Mercado das Pulgas para conhecer um pouco do nosso espaço. São 3.000 metros quadrados, com muitos itens aí para você passear e trazer memórias à tona. Aguardo vocês! A rodoviária do Rio de Janeiro, por onde passam cerca de 38 mil pessoas diariamente, vai contar com vigilância por reconhecimento facial. O monitoramento é uma parceria entre a Rodoviária do Rio S.A., concessionária que administra o terminal, e a Polícia Militar do Estado. Imagens geradas em tempo real por 45 câmeras que cobrem todos os espaços da rodoviária serão acompanhadas pelo sistema de reconhecimento da PM, além de ser uma forma de identificar foragidos da Justiça. O compartilhamento de imagens permitirá o acompanhamento de qualquer movimentação suspeita no terminal, além de localizarmos possíveis foragidos da Justiça. Também teremos um monitoramento do espaço da rodoviária, o que nos dará maior celeridade diante das situações complexas, como a que tivemos em março deste ano, explicou o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes. As pessoas físicas que compram títulos públicos pela internet passarão a ajudar empreendimentos sociais. O Tesouro Direto destinará 5,2 milhões a até 40 startups com negócios de impacto, cuja atividade principal oferece soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais. Terão prioridade os projetos de educação financeira e profissionalizante de inclusão de pessoas especiais e de promoção do meio ambiente e da economia circular. Os recursos virão da taxa de custódia de 0,2% ao ano sobre o saldo das aplicações que os investidores do Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas, pagam à Bolsa de Valores. Pelo contrato entre o Tesouro Nacional e a B3, 20% da receita projetada com a arrecadação da taxa, limitada a 50 milhões por ano, serão repassados a projetos sociais e de sustentabilidade. A Companhia Paranaense de Gás, a Compagás, vai investir de 505 milhões nos próximos 5 anos, entre 2024 a 2029. O plano de investimentos foi anunciado pelo governador Carlos Mas Ratinho Júnior e contempla ações e projetos para expansão da atuação da companhia para outras regiões do estado, em especial para os municípios de Londrina, Maringá e Lapa.
a inserção do biometano na rede de gás canalizado e o desenvolvimento de corredores sustentáveis com abastecimento via gás natural e biometano. Os investimentos fazem parte do novo contrato de concessão da Compagás, que passa a valer a partir do mês de julho e que define metas para o aumento da oferta de gás natural e biometano e o atendimento de novas regiões no Paraná para os próximos 30 anos. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não precisa prestar contas a nenhum ricaço e também a nenhum banqueiro no Brasil e disse que seu dever, nesse sentido, é com o povo pobre. A declaração ocorreu durante solenidade em Salvador, na Bahia. Na ocasião, Lula criticou ações anteriores que, segundo ele, teriam paralisado obras iniciadas nos seus primeiros mandatos. Esses canalhas pararam as obras e não fizeram num total desrespeito às necessidades do povo desse país. E por isso é que eu tenho dito que eu não quero governar o país, eu quero cuidar desse país. Declarou ainda, eu quero cuidar como a gente cuida de qualquer coisa que a gente ama, de qualquer coisa que a gente gosta, porque eu também aprendi que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Em seguida, o presidente mencionou as suas viagens pelo Brasil e então criticou os mais ricos e os mais poupudos, os banqueiros, os bancos. Só que o presidente Lula nomeou, segundo ele, uma canalha para o presidente dos BRICS. Por que eu digo isso? Porque ele fez campanha, se dedicou para que Dilma, a Rousseff, se tornasse presidente do Brasil. E, de acordo com palavras proferidas pelo presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, na Bahia, disse categoricamente que aqueles que passaram no seu governo, após o seu governo, foram canalhas. Então, Dilma, peça explicação aí para o seu amigo, o Luiz Inácio. O governador em exercício, Darcy Viana, anunciou a autorização para o início da construção de um novo colégio estadual em Ponta Grossa. A obra vai receber um investimento de 24 milhões de reais do governo do estado. Após concluída, vai ter ainda a capacidade para atender cerca de 850 alunos nos últimos anos do ensino fundamental e também do ensino médio, com aulas em tempo integral. A nova estrutura vai servir de sede para o Colégio Estadual Yolando Tax Fonseca, que terá 5.000 metros quadrados de área construída em um terreno de 7.200 metros quadrados. A unidade será equipada com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, coberta, laboratório de informática e ciências, sala de artes, biblioteca, cozinha, refeitório, espaços administrativos e também pedagógicos. O governo conta com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados para aprovar a regulamentação da reforma tributária, segundo informações do líder do governo na Casa, deputado federal José Guimarães.
A declaração dada em entrevista foi validada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para ser aprovada, a medida precisa de maioria absoluta, isso é, 257 votos entre os 513 deputados. Pode cravar, são mais de 400 votos, disse Guimarães. Agora chegando a alegria do povo, futebol. Alô, Johnny, um abraço, boa noite Zé. Boa noite, Miro, boa noite a todos. Jogaço de bola daqui a pouco, hein? O São Paulo que vem de vitória, o Atlético também, o Atlético em casa, torcedores presentes, torcida do São Paulo também com os ingressos comprados. Bom jogo de bola daqui a pouco na Arena, Zé. São Paulo e Atlético, de uns anos para cá, desde aquele menino do Atlético que veio de Londrina ter ido para o São Paulo, numa transação meio estranha, ficou uma determinada rivalidade entre Atlético Paranaense e São Paulo. Dagoberto. E ela vem se arrastando desde aqueles tempos. E os resultados têm sido alternados. Mas o momento é bom para o Atlético. Se recuperou, ganhou, está aí vivendo dias novos, sob nova direção técnica. O São Paulo também vem subindo de produção, fazendo bons resultados, brigando para entrar nas primeiras posições. Você disse, vai ser um jogaço, e o será mesmo. É um jogo de emoções fortes, com toda certeza, daqui a pouco, na Arena da Baixada. Arena da Baixada, que é um local onde dificilmente o Atlético Paranaense não consegue resultados positivos. Então, este é um detalhe importante para o Atlético. Vai jogar em sua casa, em seus domínios. O Atlético Paranaense, que com o novo comando técnico, fez algumas experiências na última partida, e as experiências deram resultado. O Gabriel, com o primeiro volante, acertou a casa. O Gabriel jogou muito, foi o principal jogador do Atlético naquela partida. O Jurimar se destacou, ele não havia marcado gol na equipe principal ainda, fez o gol, teve grandes momentos. O Atlético está numa ascensão. Acredito que o Atlético possa sim vencer ao São Paulo, mas que será um jogo complicado, difícil, isto será. Juca Antonello é o treinador que é sobrinho do Paulo César Carpegiani, que já mostrou qualidades nessa última partida ao vencer o Vitória, pra gente fechar aqui, Zé. Ele já está há algum tempo trabalhando no futebol, tem experiência, está à frente de um bom elenco de profissionais, tem que ser melhorado este elenco do Atlético, é verdade, mas o Juca Antonello poderá sim dar bons resultados para o Atlético Paranaense, enquanto o Atlético aguarda a definição de quem será o seu futuro comandante técnico. Um abraço, Johnny. Zé, até outra. Até outra. A notícia que nos faz bem. O desafio dos neurocientistas em curar e também prevenir o Alzheimer e doenças neurológicas pode estar próximo. Pesquisadores acreditam que ao eliminar resíduos cerebrais, será possível para ajudar no tratamento do Alzheimer e há cerca de 170 bilhões de células no cérebro. Enquanto fazem suas tarefas, reduzem e produzem resíduos extras considerados sem necessidade. Os cientistas identificaram esses resíduos extras e dizem que são como detritos que precisam ser eliminados. 2 equipes de cientistas publicaram 3 artigos que oferecem uma descrição detalhada do sistema de remoção de resíduos do cérebro. A revelação colabora para os tratamentos de prevenção do Alzheimer, entre outros transtornos mentais e neurológicos. O estudo foi publicado na revista científica Nature. Os artigos sugerem que, durante o sono, ondas elétricas lentas empurram os fluidos ao redor das células, das profundezas do cérebro para a superfície. Lá, há um movimento que faz com que os resíduos desse fluido sejam absorvidos pela corrente sanguínea, passando pelo fígado e também pelos rins,
até serem eliminados. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Noite calma na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.